Aí, se você empurrar, pode empurrar como quiser. Empurra com força mesmo. Vai. Deixa assim, vai. Com força, vai. Mais força. Percebeu? Ó, eu estou assim. Ó, ele só está tentando manter para não cair enquanto eu estou aqui relaxado. Não estou, não. Nossa, o professor está fazendo força. Eu não estou fazendo força nenhuma. Se vai cair, ó, um grama. Ó, tá? Se eu falei, mesma coisa. Ó, ele vai ter mais para eu ficar. Percebeu? Tem como você fingir isso ou fazer alguma, como que chama? Truque, né? Aqui, ó. Aqui. É só testar. Aqui, bem confortável. Aqui. Percebeu? Então, isso é uma situação energética que vai mostrar para cada um como você está. Tá? Então, você fala, eu já sou praticante de Tai Chi, seja o que eu reiki, seja o que for, há anos, então faça um teste para você se esclarecer ou entender qual é o nível você está. Tá? Se você entendeu? Ele está muito incomodado. Só não precisa fazer nada. Você está já bem incomodado já. Por quê? Porque eu estou bem tranquilo aqui. Professor, quando eu crescer, eu quero ser semelhante a você. Mais um pouquinho, ele já não vai poder dar dor. É algo que incomoda muito. Você vê, o coração começa a palpitar, tudo mais. Por quê? É como eu falei. Se o corpo tem 4 níveis, você está iniciando, energia que passa não passa, encontra dificuldade e você começa a sentir bem. Essa aqui é a questão. É por isso que eu estou mostrando, primeiramente, essa relação de energia no nosso corpo humano. O que ele pode causar? Olha, ele já falou, já fez exame, tomografia, raio-x, tirou tudo, parece que com todo equipamento mais avançados, mas não resolveu o problema. Eu não tenho nenhuma máquina dessa, apenas pela energia. 4 sessões, deixei ele desse jeito. Já melhorou? Quantos por cento você diria, comparado quando você começou? Já metade. 50% com 4 sessões. 4. Tá? E eu não tenho equipamento. O único equipamento é a mão e a energia. Tá? Sim? Então, qualquer doença são bloqueios de energia? Para mim? Para mim, agora... Para mim? Para mim, tá? Para mim, realmente... Eu só queria... Tá? Só que tem situação... Aqui do lado, por exemplo, eu já mostrei lá uns 8 sintomas por aí que ele descreveu. Tudo melhorar. Tá? Lógico. Você fala que, estou com câncer, vai melhorar. Para mim, eu tenho uma teoria. Tá? Como eu só posso, até hoje, eu imaginar o seguinte, em relação à energia e o câncer, vamos falar, por que surgiu o câncer? Aí fica mais fácil para entender essa questão. Ao meu entender, é que eu não tive câncer, fica difícil falar a minha própria experiência. Eu só posso imaginar pelo que eu tenho, né, que eu já tive, então foi melhorando. Então, meu entendimento é o seguinte, quando energeticamente o corpo entrar num conflito que não está legal, se for curto tempo, não vai chegar ao nível de câncer. Mas quando foi piorando, e, digamos, o corpo tenta se salvar, só que não tem referência, acaba virando aquele cancerígeno, né? Que acaba atacando o próprio corpo. Tá? Então, se isso for comprovado um dia, você vai perceber, se antes de chegar nesse nível, você consegue converter, isso significa o quê? Estou resolvendo o problema antes de acontecer. Essa aqui é a minha ideia, só que, olha, eu não tenho mais como comprovar, mas pelo menos eu já vi vários tipos de sintomas no meu corpo,
através do treino de energia, foi indo embora. Então, eu fico imaginando, por que não, para a situação daquele como fosse o câncer. Infelizmente, essa experiência tem que ser pessoal para eu posso realmente dizer isso aqui. Mas, tá? Meu palpite, tá? Minha ideia seria isso, ok? Obrigada. Bom, acabamos de fazer o abraço de árvore. Várias pessoas não estão alinhadas. É normal, tá? Por isso que eu falo. Quando tiver algo errado, você tem que estar humilde para receber a orientação, senão fica difícil. Você insistindo se aquilo está errado, não vai, tá? Então, a Cíntia estava muito projetada, muito alto. Isso não é certo, porque, mesma coisa, você quer testar quando fazer isso aqui descer, você vai ver como isso é comportamento de força. Vamos fazer uma tentativa só para a gente ir. Isso. Isso. Como você abraça do jeito que você quer fazer isso aqui? Pronto. Isso. Não, pode ser. Tá bom. Tá. No africano está. Tá. Aí você vai começar a descer. Começar a descer. Isso. Começa a descer. 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 Aqui. Aqui. Isso. Tá? Então, ela também tem mais facilidade de voltar para trás, mais difícil vir para cá. Tá? Então, tem mais essa diferença que deu para perceber. Tá? Só que, quando eu estava na postura, o cóccix dela não estava voltado para frente. Isso significa o caminho dos dois vai ser interrompido. Percebeu? Eu falei. Percebeu? Isso. São detalhes só tentando para você saber. Porque quando está afiando, se eu tivesse aqui, a qualquer momento, você puxa, empurra, como quiser. Olha isso. Não, pode fazer como quiser. Ou puxar. Percebeu? Automaticamente o corpo se integra. Eu não preciso fazer isso. Ele age isso aqui. Você está ajudando. Você tem uma participação muito grande da sua mente, que é a maior dificuldade de maiores pessoas. Você quer ajudar. No final, o que interpreta essa palavra que é ajudar? Você quer dominar como homem. Controlar. Homem, porque quer dominar, por isso que deixa o mundo desse jeito. Se ele for humilde, sério, não teria esse problema que estamos enfrentando, da natureza, do clima, de tudo que aconteceu. Ele quer dominar. Por isso que deu esse problema. O tempo todo, na verdade, o estado dela é isso. Tá? Mas eu estou aqui, você vê, ela puxa para dentro aqui, outro dia, porque eu estou conectado. Então, quando você puxa, eu só faço de acompanhamento. Acompanhamento não pega nada. Continua ficando. Tá? É isso que eu queria a pessoa entender. Vamos levantar. Bom, a gente tem que aproveitar o tempo, né, para fazer alguma coisa, tá? Então, agora, eu quero dar uma continuidade do Qigong que a gente estava fazendo, tá? Mas, para quem acabou de fazer a abraça de árvore, eu só queria chamar a atenção. Eu vou mostrar de lado, tá? Quando eu estou no abraço de árvore, o que acontece? Meus ombros são relaxados. Meus cotovelos são relaxados. Meu quadril, aqui, você vê, ó. Isso. Estou relaxado. Desceu, colou no chão, o corpo tudo aqui. Tá? Essa postura, se você fazendo certo, futuramente, no começo, primeiro, como você falou, relaxar. Mas no futuro, quando enraizar, aí coisa muda. É firmeza. É mesminha processo, quando você tem uma montinha, né, você coloca aqui. Aí fala que não, essa montinha pequenininha, você arranca facilmente. Deixa passar dentro. Arranca de novo. Não vai mais.
Isso vai acontecer exatamente igual com um praticante de energia. Se você realmente está conectado, cada vez fortalecendo, seu raiz não sai mais. Tá? Vem aqui, subir. Como fosse braçado, o jeito que está fazendo isso. Tá. Ele também está mais para trás. Aí começar a subir. Chegou aqui. Começar a puxar. Puxa. Tá? E começar a empurrar. Empurra, 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 empurra. Ó, viu que vou te ajudar. Deixa eu usar todo o seu corpo. Empurra, empurra. Percebeu? Percebeu como ele está usando todo o corpo? Isso aqui. Percebeu? Então, essa ligação que vai fazer toda a diferença. Ou seja, quando você está realmente enraizado, aqui, segura, 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 segura. Está vendo o meu pé rebaixou? Por quê? A conexão está no lugar. E rebaixar dá mais firmeza? No começo, você precisa, a cada treino, rebaixando para criar, mudando o nível de sua energia. Por enquanto está rígido, você não tem como modificar. Você pode estar rebaixado, fazer qualquer coisa, eu não preciso fazer nada disso, eu vou conseguir. Por quê? Isso mostra justamente a diferença energética. Tá? Então, é isso que estamos falando. Ok? Obrigado. Bom, vamos fazer o primeiro parte do Qigong da Pavati, tá? Começou daqui. Quando chegar na altura do coração, começa a inverter. E olhando para cima, depois dá umas 3 vezes. E depois solta. Soltando tudo completamente. Você vê a semelhança, né, do pato antigo, primeira parte, com o braço de ave. Se você não tivesse a base, fazendo corretamente, de abraçar de ave, se você está fazendo Qigong, você está perdendo o seu tempo. Porque não vai acontecer. Tá? Porque esse processo justamente é para levar até em cima e depois volta até na origem. Olha, se eu colocou aqui, não é próprio abraço de ar, é o próprio. Essa é a base para você possa desenvolver. E Qigong e Tai Chi, qual é a diferença? Qigong, ele é específico. Tai Chi é genérico. Ele está ligando com a sequência de Tai Chi, movimento Tai Chi. Ele entra arte marcial, porque todo momento tem a sua proposta. O Qigong não tem. Qigong é apenas um exercício isolado que vai ajudar a circulação de energia em certa parte. Tá? Então, essa é a diferença. Muita gente não sabe a diferença. Parece que tudo igual, não é? Mas são complementares. Por exemplo, uma pessoa está com rígido enfraquecido, então ele pode através do Qigong para fortalecer. Tá? Mas o próprio Tai Chi também faz isso. Tá? É o Qigong dentro do Tai Chi. Não diria que isso. São ramificações diferentes. Tá? Porque ele começou na época, você tem o Qigong, o pessoal talvez já soltava preocupado com isso aqui. Só que depois, a pessoa tem o parte de Tai Chi, porque está ligando com a arte marcial. Porém, dentro de arte marcial, também está contido a teoria de treino de energia. Então, ele está usando para fortalecer. Tá? Ok? Obrigada. Então, vamos fazer de novo. Subindo aqui.
Levanta bem em cima. 1, 2, 3. Depois, ó, o importante é você sentir chegada. Por exemplo, chegou aqui, tô no raiz. Porque você vê, o seu pé não desceu o suficiente. Tem que descer mais. Tem que chegar como fosse você chegou aqui. Se você não chegou aqui e não fica cansado, então você só fez a metade. Percebeu? A dificuldade é isso. A dificuldade é enraizar. Você não consegue descer embaixo, não consegue subir em cima, então você está, como fosse pensar, girando em vazio. O movimento parece estar certo, mas se você comprovar, por isso que eu falo, quando você faz o teste de energia, vai mostrar se você está fazendo certo ou não. Se não, muita gente faz o dica, eu acho que está certo, mas você não comprova, você acha o que você quiser. Essa é a questão. Tá? Porque quanto mais treino, seu corpo fica cada vez mais relaxado. Aí chega aqui, vai. Sabe? É como se fosse você sentindo todo o fluxo de energia vai através desse movimento e levando até o extremo. Aí você dá umas 3 alongadas, para que depois ele volta tudo pela origem para reiniciar novamente. Ok? Fica um pouquinho, continua fazendo, deixa eu observar como vocês estão fazendo. Isso, vira as palmas. Devagar, você vai indo muito rápido. Ele já tem que estar bem devagar para você sentir. Senão, é como se fosse você está com o carro puxando o boi, entendeu? Não adianta. Você tem que deixar a energia levar e a coisa vai indo, daí que vai sofrer a mudança. Devagar, relaxados. Você vai puxando muito. Energia se segura quando estiver no estado natural. Se você está tensionado, na verdade, você está querendo mandar a sua intenção para fazer acontecer. Não é a forma correta. Você tem que deixar a mão guiar e, aos poucos, a energia vai seguir. Isso. Melhorar. Isso. Desce, ou todo desce. Pode ser um pouco mais aberto. Cansamos a perna. Mas se você fazer uma cena, depois você toca lá no chão, você vai ver quanta coisa vai mudar. Seu sono, qualidade, disposição, coisa começa a mudar. Tá? Treino de energia é assim, a pessoa tem que estar consciente disso, fazendo um certo tempo para você comprovar o resultado. Dobra, alongar, ou seja, quando você está alongando aqui, ó, a gente chama suspensão. Depois da suspensão, entra o quê? Soltura. Olha para a minha mão. É totalmente solto. O joelho Flexionado. Sim. Mesmo na hora que ele está em flexão. Você vai perceber o corpo todo flexionado. Sobe e o pé não precisa ficar, ele pode ficar no chão. Isso, você vê, ele tem uma suspensão. No final da conta, esse movimento só está escondido 2 movimentos só. Suspensão para depois soltura. Soltura para quê? Para ele voltar ao mesmo. Se você tensionar muito, a energia não segura. Você vai ficar, você vê, todo o problema que eu testei aqui, o pessoal só fica unilateral. Maioria cai para trás. Maioria. Por quê?
resultado do estresse, que o pessoal chama. Então, esse processo enfraquece a nossa raiz. Isso explica por que a maioria das pessoas sente cansaço nas pernas. Porque seu dia a dia, no final, está roubando sua energia. Você não sabe cultivar. Se você começa a cultivar, você vê, a perna fica relaxada. Porém, quando você tenta empurrar, nossa, parece que uma árvore de 30 anos está bem firme. Então, se você conseguir comprovar isso, pronto, seu nível de energia já é. Você pode testar com qualquer pessoa, qualquer que seja. Fala que não, eu sou mestre, você pode vir, qualquer um. Porque essa forma de comprovação é o mais certeiro, mais preciso. Tá? Você pode testar com qualquer que acha que tem outro, pode testar. Por quê? Bem aqui, já que você está aqui. Rebaixa, não deixa você mais firme. Não é? Rebaixa um pouquinho, está mais firme. Fica bem firme assim. Aqui, bem firme. Você vê. Firme. Você vê? Firme. Então, me empurra. Você vê? Percebeu? Pode testar. Percebeu? E eu sou rígido. Eu estou falando fora do contato. O interessante é isso. E ela já sentiu cansaço nas pernas. Só por causa dessa força que ela está fazendo. Ou seja, ela está me ajudando, só que ela cansa. E eu estou lendo aqui só dizendo uma coisa. Eu não me canso com isso. Tá? Se eu for para você, percebeu? Então, é assim que você tem que, não é luta. Eu estou mostrando isso para a pessoa ter noção. Porque se você não testa, você acha que está bem, não dá. Tá? Você tem que ter um parâmetro. E a parâmetro que eu estou estabelecendo aqui é universal. Não é só servir para mim, para ele. Não, qualquer que seja a pessoa, se você quiser, basta tentar. Você vai ver esse resultado que não tem como você forjar, mudar, falsificar. Não tem como. Por isso que eu fico insistindo esse treino de energia, teste, para ajudar a pessoa a aparecer. Depende da pessoa. Se você não se nem interessa, aí eu falo. Tudo bem? Ok. Alguém tem uma dúvida que queira perguntar? Oi, não. Quando se faz o movimento, né, e começa Aqui. Não, eu mostro tudo na... Isso, aqui. Isso. Tá, então, você não rebaixou o joelho. Não, vai rebaixar. Aí, você está acompanhando. Fica, no final, eu vou falar o que exatamente é energia. Energia, você pode pensar como fosse ar. Só que esse ar é como fosse pressão. Né? Como você enche o pneu, você não tem uma seta calibrada. Tem gente que coloca 20, tem gente que 45, não é isso? Então, quando você mexe em mim, fica assim mais fácil para você mexer em mim. Você não sentiu isso? Não é? O que ela sente é uma pressão, não é? Pode aumentar, se quiser, não é? E eu mudei alguma coisa? Percebeu? Agora, se eu faço isso com você, você vê, se você relaxar, pronto. Cadê a pressão? Cadê a energia? Percebeu? Eu nunca falei isso. Está vendo? Eu estou falando. Minha cabeça, conforme a energia, está renovando diretamente. Tá? Então, nunca falei isso na minha vida, eu já vi uma vez. Pensa o seguinte, todo mundo não sabe falar de energia, mas não sabe o que é energia. Então, eu estou dando pela primeira vez, talvez ao nível do mundo inteiro, uma forma de você comprovar isso. De que jeito? Eu estava explicando como energia, como fosse, você colocou ar no pneu. Ele pode estar murcho, ele pode receber 40 libras, tá bastante expandida. Então, colocar isso na sua cabeça e observa o que vai acontecer. Aí fica mais fácil. Tá? Então, você vê, ela não tem pressão. Agora ela fez pressão. Aí que vem a diferença. Quando ela fazia pressão, o corpo dela, a mecânica. Nossa,
Percebeu? Está mecânica, porque você pode ficar rígido, mas esse rígido é mecânico, é físico. Agora, mesma coisa quando ficar assim mais fácil para você empurrar para nós. Percebeu? Ela aprendeu como você aprendendo um balão. Você aperta, mas a própria pressão do balão, ele faz a defesa sozinho. Ele não precisa fazer nada. Porque o balão tem pressão. Eu fiz maior força, mas o balão está cheio. É como fosse essa sensação. É uma das formas de você começar a entender um pouquinho de energia. Se a pessoa não tem isso, esquece. Não tem energia. Não está com esse nível de forma integrada. Tá? Então, você aprendeu. Agora, eu posso mudar meu switch para físico ou energético, qualquer hora que eu quiser. Você estava empurrando, agora eu mudei para físico. Empurra. Empurra. Porque eu deixei no parte físico. Mas aquele empurrando. Virou energético de novo. O interessante é que quando eu virei energético, vou continuar fazendo. Eu estou solto. E quando você quer tentar copiar ou você tentar simular, você não consegue. A pessoa que não tiver nesse não consegue. Vamos comprovar isso. Você pode tentar ficar firme como quiser. Percebeu? É físico. Porque você não tem onde ir. Quando aplicar uma certa força, você não tem onde ir, você cai para trás. Mesmo a situação você vindo para mim, se eu ficar físico, eu caio para trás. Mas se eu ficar energético, eu não estou fazendo força. Percebeu? Ou seja, essa força que veio foi conduzida pela energia e atravessou o pé, começou com o chão. Então, quando você se pressiona, mais firme é o fim. Percebeu? Isso a gente percebe, que sai do físico para o energético. Isso a gente percebe com a prática. Com a prática. Por isso que é importante, você tem que testar para entender isso. Senão você acha que não, isso é postura, não é. Eu já percebo hoje, do primeiro dia aqui, que eu já não aperto as mãos quando eu vim aqui. Quando eu ia fazer qualquer coisa, já apertava aqui. Agora já está meio solto. A mesma coisa, trabalho de energia, quando ele muda. 8 sintomas mudam. Sim. Por causa da mexida da energia. Por isso que eu falo, energia é integrada. Ele trata o corpo como um todo. Maravilha, né? Não é único. Senão, eu para soltar músculo, não sei qual é a especialidade que faz isso. Nem conheço se existe isso. Ok? Tá? Então, aqui eu estou mostrando para você entender perfeitamente quando está energético ou não. Vindo no começo, ele achava que era fazer a força. Ele tentou me derrubar, treinou um mês. Eu deixei ele fazer isso. No final, conseguiu. Ele tentou. Foi treinando com o sobrinho, tudo mais para vou forçar. Não adianta, não é questão de força. Aquele rapaz, sempre gente que é bem mais pesado que eu pô, é uma coisa. Não tem nada a ver. Porque físico é físico, energético é energia. Energia é porque energia que eu empurro, não tenho que estar aqui contar. Agora, quando eu fico energético, relaxado, você empurra, eu fiquei firme. Olha, parece uma contradição que a gente Ele não é uma contradição. não está fazendo nada, mas aí que está fazendo isso. Exato. Exatamente. Okay? Bom, vamos fazer agora a segunda. Segunda, você precisa abrir um pouco a perna, mais. Desce. Quando você chegou aqui, abre as mãos. Um lado, dedo reto. E eu aqui como fosse puxando um lado. Fica um pouquinho, olhando para o dedo, para depois abre a mão de novo. Toda vez que você está descendo, separa as mãos do lado, direção ao contrário. Tá? Então, esse que vai ajudar bastante a parte pulmonar. Abre de novo para o outro lado. Desceu. Ó. A diferença é
Eu fazer tudo com soltura. Vem aqui mexer em mim, você vai entender. Aqui, fica aqui. Mexe em mim. Não, vou tentar mexer em mim. Mexer em mim. Isso. Não, empurrando. Empurrando. Você vê. Empurra. Empurra. Você vê, ó. Eu estou relaxado. E tá firme. Minha estrutura faz que. Estou tão relaxado, mas empurra. Não você vê. Você vê, eu fico firme. Essa é a diferença. Mas quando você usa músculo para fazer, parece firme, eu toco você sair mal. Por quê? É uma estrutura física só. Tá? A diferença está na estrutura. Sua estrutura a básica é física. Eu estou falando, a estrutura que estou fazendo é energética. Então, eu aparento relaxados, mas você já viu. Quando você empurra, estou firme. Percebeu? São assuntos, muito esses temas, nunca foram comentados. Mas o pessoal vê no vídeo, só fazendo show e acabou. Ninguém aprofunda no assunto. Como a gente vai desenvolver sua energia para chegar nesse nível? Isso que eu estou tentando transmitir para vocês. Tá? Então, você vai puxar para um lado, soltar e puxar para o outro. Os dedos também. Aqui, como fosse puxar o arco flecha. Lembrando, toda vez que você quer terminar, volta para a tangente. Até você sente que está bem enraizado, porque essa é a diferença. Com o treino, você está relaxado, mas você está firme. E não sente cansaço. Você está vendo? Se passar um pouquinho, como você está forçando, a energia não está interagindo. Porque você está mais rígido. Como eu sei, não sou tópico, já deu para perceber. Né? Como se você está rígido ou não. Tá? Você não tem como você fazer diferente. Não tem outra alternativa. Né? Você pode ser um rapaz de 120 quilos. Se está rígido, tocou, vai cair. Não tem outro jeito. E quando eu fiz assim agora, aqui a respiração ficou mais comprida. Exato. Por isso que eu falo, ele está ajudando essa parte pulmonar. Por isso que eu tenho que fazer suavemente, lento, porque está cultivando. Todo treino de Qigong é uma cultivação. Não, porque se você vem com a ideia de academia, ou pode fazer mais, é melhor botar, crescer músculo, não. Então você está no caminho errado. Não é isso. É quando você faz mais lento, mais relaxado, mais suave, que é o melhor. Só que como você comprovar, relaxado não significa mole. Sim. Muita gente ficava caindo para mole, tocou cair. Por isso eu falo, se você não testar, você acha, estou relaxado. Mas o que adianta? Você está confundindo murcho, sem ar. Quando o pneu está sem ar, também está murcho. Tá? Mas não é isso. Eu estou falando, quando você está expandido, mais o corpo está relaxado. Mais vida, né? Exato. Tá? Então, é isso que a pessoa tem que buscar a conferência. Senão, você faz uma coisa para que é tudo músculo. Pode fazer. Você vai ver, toco, sai na hora. Porque essa é a estrutura física. Não tem fineza ali. Estão fazendo é ao contrário. É através própria energia, abrindo todo o seu corpo já está tudo conectado, yin e yang. Daí você está assim, sempre está cheio. Tá vendo? Que isso é o Estou nessa postura, você vê. Que é isso? Olha só. Alguma coisa não mexeu? Sempre assim. Eu estou aqui relaxado. Eu não estou querendo comprar um Gostar. Mas isso, tá? Mas eu para perceber. Eu fiz alguma mudança para fazer isso. Ao mesmo tempo, eu estou conectado. Acabou. Eu sou bastante. Deixar fluir, acabou. Tá? É isso que é importante. Deixar fluir. Ok? Bom, nosso tempo já está quase. Pegar uma almofada, por favor. Isso, na próxima. Isso. Sai a mim.
a meditação é a parte mais importante no final, tá? Tudo isso que estão fazendo é para criar a condição de meditar. Na verdade, essa aqui seria uma proposta mais correta. Tá? Eu já ouvi muitas pacientes, alunos falam que não, eu faço meditação. Daí eu vou fazer uma pergunta. Por favor, defina a meditação. Tá? Qual é a definição para você? Porque a meditação que conhecemos é da linha taoísta. Tá? Então, a proposta, né? O objetivo do treino é a transformação através do treino, conhecendo o ponto energético, fazendo com que o nosso corpo volte ao estado pré-natal. Essa aqui que é a proposta inicial. Tá? Não vou adiantar, porque depois tem outro nível mais avançado. Tá? Ou seja, para deixar o corpo relaxado. Tá? Então, eu já tive muito paciente fazendo meditação, hoje veio mesmo. Ele fez, mas então por que você está tudo tensa? Percebeu? Ela fez a meditação, mas o corpo está tensa. Então, que dia jantou? Percebeu? Quando você faz meditação, não consegue restaurar sua energia, então você está apenas desgastando, vamos dizer assim. Ok? Então, vamos fechar os olhos, recolhe os seus olhares para o ponto de Linkai, atrás dos olhos, quando você converte os seus olhos. Ao sentir esse ponto, uma coisa que eu quero pedir para as pessoas é não ficar curioso. Não, deixa um pouquinho essa ideia de querer comandar, querer interferir, tá? É a maior dificuldade que sabe, que vai atrapalhar o processo. Tá? Que, na verdade, você vai descobrir, aqui tem um ponto, tá? Mas não seja agressiva, não seja querendo interferir, apenas tentar conhecer o ponto. E você vai ver, quando menos você incomodar o ponto, esse ponto fica mais vivo. E vice-versa. Quando você quer interferir, e pronto, mais problema causa, como o homem na planeta Terra. Tá? Então, o Lao Tzu realmente é muito sábio, porque através dessas práticas, você basicamente já é uma porta de entrada para você conhecer o taoísmo. Tá? Você recolhendo, sem intenções, tá? Bem natural. Aí você percebendo a reação do ponto, Linkai, até você como fosse fazendo uma amizade com ele, sentir bem, daí começar a conduzir a descida bem de leve, passando pela linha central, atrás do coração, atrás do umbigo, chegando no ponto Tantien. E todo esse ponto que você passou, basicamente, você vai sentir uma certa reação. Pode ser brilho, pode ser vibrações, mas não fica preso nisso. O pior coisa é a pessoa viu luz, começa a achar que ela se cai no lodo, começa a correr atrás. Não faça isso. Lida tudo com naturalidade. É a mesma coisa, o sol sobe e desce. Ninguém fica surpreso. É só olhar, é legal, é bom, acabou. Quando chegar no Tantien, aí que é o ponto crucial, porque esse ponto representa um homem. Homem é gerado através da corda umbilical, que é onde fomos criados. Agora, para retornar, entra nesse ponto de uma forma bem suave, bem natural, até você consegue, aos poucos, perceber o que é o vazio que o Lao Tzu fala o tempo todo. Porque, lembrando, você é pós-natal. Sua cabeça está cheia de ideias, ambições, seja o que for. Tá? Ou seja, você quer mexer o ponto, você quer comandar o mundo. Que, na verdade, a meditação taoísta é ao contrário. Tira todas essas coisas que você criou pós-natal. Porque você, antes, você não tinha isso. Quando está na barriga materna, você não pensa nisso. Você só começou a ter pensando dessas coisas depois que você cresceu.
Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo lá, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser o quê? Tá? Tudo isso, você tem que apagar tudo, senão você não vai conseguir entrar no vazio. Tá? Liga no ponto, o tempo todo focando levemente, naturalmente nesse ponto. Daí você vai ter uma sensação como você entrando num sono bem profundo, porém você não está dormindo. Tá? É algo entre dormir e não estar dormindo. Se você conseguir manter por mais ou menos 5 ou 10 minutos, você terá chance cada vez próximo de entrar no vazio. É a constância. Não vale você por um segundo, isso não vai adiantar nada. Se você não conseguir permanecer esse estado, né, de como fosse dormir, não dormir, por mais ou menos, né, quase meia hora, coisa assim, daí você vai ter chance de realmente entender o que é vazio. Se você estivesse colocando, né, seguindo essa instrução que eu estou fazendo, provavelmente você começa a sentir aquecimento no seu corpo, e um dos indícios de que você está fazendo corretamente, ou salivação na boca, uma sensação de paz, tá? Uma tranquilidade. Então, aos poucos, vai te levando ao vazio que a gente estava falando. Eu vou deixar cada um, né, concentrar de forma bem natural, bem suave. Daqui a pouco eu chamo para a gente retomar. Recolher um pouquinho o seu queixo. A parte mais importante da meditação, depois de ter passado, né, aqueles primeiros processos, a finalização é a parte mais importante. Porque se você não recolher de volta, é como se fosse um treino jogado fora. Tá? Então, vou conduzir agora para a gente possa fazer um recolhimento corretamente. Sua mão já está na região do Tanian. Primeiramente, você vai levemente suspendendo o baixo ventre, como fosse levemente contraindo a base da bexiga, e simultaneamente o pé, como fosse tentar agarrar o chão. Com isso, você vai sentir, né, como fosse uma salivação. Engula essa saliva, encaminhá-la até a região do Tantien. Daí, o pé, bexiga, começa a se soltar para receber, né, essa saliva que está descendo. Você pode sentir brilho, vibrações, cada uma situação diferente. Quando essa saliva já foi totalmente absorvida, daí você suavemente abre os seus olhos, aquieta bastante a palma da mão, tampar os olhos, massageia o rosto e atrás do pescoço. Suavemente abre os seus olhos. A pessoa que sentiram aquecimento nas mãos, alguma parte do corpo, por favor, levantar as mãos. Levanta as mãos. Salivação só. Ok, tá? Isso. E a respiração. Isso, como você enche isso.
né? Cada um vai ter uma... sentiram uma salivação, por favor, levantar as mãos. Ótimo, tá? Mas não tem problema, tá? Como eu falei, é um processo de acúmulo, tá? Quando a gente enche o pneu, ele não de uma vez, vai enchendo, tá? Então, dependendo da constância, né? Se você é um praticante constante, isso que é importante. Porque não adianta você praticar segunda-feira, só foi voltar para praticar na outra segunda-feira. O treino é diário, é todo dia, tem de ir fazendo. Então, pouco a pouco, você vai acumulando a sua energia. Daí, depois de algum tempo, tipo 2 a 3 semanas, você vai começar a perceber a diferença que vai fazer. Tá? É um processo dessa forma. Então, para aquele que está nos assistindo, se você for imediatista, você já entendeu que não vai funcionar. Tá? Você faz o que quer esperar, né? Que as coisas mudou de um dia para outro, não vai acontecer. É a mesma coisa, um bebê, a peça da concepção, demora quase 10 meses para criar. Como você espera que seu corpo muda tão rápido? Não existe, ok? Mas uma coisa é certa, durante o encontro, é o que eu estou tentando mostrar para você, é a diferença de um praticante de energia. Seu corpo relaxado, como você vai tensionar? Não vai. Se está relaxado, a energia está circulando, cadeado some. Se está relaxado, a energia tudo está no seu lugar. Como você vai ter insônia? Não vai. Não precisa nem dormir. Isso, tá? Então, tudo começa a melhorar, sem nenhum tipo de remédio. Só que hoje, infelizmente, estamos no pleno domínio de capitalista, tá? Então, com isso, o pessoal acaba criando, né, que nem a situação do Caio, toda aquela atenção de onde vem. De onde vem isso aí? Tá? Por isso que eu falei, eu chamei a atenção dele. Porque quando ele voltou na última sessão, eu já vi, ele emagreceu tanto na terceira sessão que é incrível. Mas eu já percebi que já começou a sentir ansiedade, fome, aí vem de novo. Aí por isso que eu falo, tratar para você melhorar é relativamente fácil para mim. O difícil é o paciente ter consciência de como manter. Depois disso, acho que ficou claro aí dentro. Você melhorou, mas você está pensando para, né, trabalhar 3 vezes mais, você espera aqui, como você vai ficar? Só espero, eu rezo por você, não fica igual o paciente ficar falando. 8 anos voltou acabado. Penas inchados, energia enfraquecida, totalmente, olha, sabe, precisa, a pessoa como o pessoal brinca, é uma furinaria geral. Tem que dar um geral. Tá? Infelizmente, mas quem é o culpado disso? Você mesmo. Percebeu? Então, se quiser trabalhar com energia, tem que ter consciência. Tá? É por isso que eu falei, não venha para ajudar você a entender, sentir, tá? Senão fica difícil a gente realmente possa, né, fazer isso acontecer. Porque eu já mostrei para você, é totalmente impossível. Você fica cada vez melhor. Tá? Cada vez melhor. Mas o problema é isso. Se você não entender o que é fase 1, o que é fase 2, e ficar lá sempre voltando, então você não vai desenvolver. De uma melhora, você tem que estar curado, que não é. Ok? Bom, então já está na hora. Agradeço a participação de novo, né, de todo mundo. E espero, né, participam sempre, porque é muito importante você vir falar o que está indo o seu treinamento, para que a gente possa te dar orientação, lógico, né? Pessoal que já tem ideia, participe da aula, tá? Porque encontro é, digamos, um local para ajudar você a entender. Mas sem a aula regular, praticando orientação, a coisa não vai ficar difícil, tá bom? Por hoje é só, e obrigado.